Diga. Por onde eu for a tua bênção, o quê? Me seguirá. E onde eu colocar as minhas mãos, Me esperará. a minha entrada e a minha saída. Bendita será. Sobre mim há uma promessa. Erga suas mãos, diga. Prosperarei, transbordarei com alegria. Os meus celeiros fartamente, e a minha casa terá sempre. Onde eu puser a planta dos meus pés, sobre mim, sobre ti, sobre nós, declare. Prosperarei, transbordarei. Sai do seu lugar, para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, minha frente, celebra o Senhor. Todo lado, sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Declare toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais uma vez declarar toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós, meu amado. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço. Profetiza sobre a sua vida essa noite. Por todo lado, todo lado. Sou abençoado, yeah. As palmas. Abra ela comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Enquanto você procura, quero dizer que sempre é uma alegria enorme ministrar a palavra, e estar aqui é uma honra muito grande para o meu coração. Hoje eu vim com meu amigo de todos os momentos. Eu estava meditando nisso, pastor Daniel, a respeito da vida do pastor Aquiles, gente. Porque amigo está com a gente em todos os momentos, não é verdade? E eu percebi isso hoje, demorou para me perceber, mas eu percebi isso hoje. Há um tempo atrás morreu meu tio, a gente estava fazendo um programa de rádio juntos, irmãos. Porque amigo é isso, não é só na festa, não é verdade? E o pastor Aquiles estava comigo, nós estávamos fazendo um programa de rádio, noticiamos a morte do meu tio na rádio, não sei se ele se lembra disso. Depois nós estávamos num acampamento, minha tia morreu e nós estávamos juntos, pastor Aquiles. Olha aí. E eu separei agora segunda e terça e fui para Piracicaba. Tirei 2 dias de folga para estar com quem? Com meu amigo pastor Aquiles. E um outro tio meu morreu. Eu acho que ele está dando azar para mim, irmãos. Eu vou ficar meio esperto com o pastor Aquiles. Porque sempre eu estou junto com ele, meu Deus. Ai, Deus amado, né? Você achou a 1 Samuel capítulo 17? Eu vou pedir, eu não vou ler um texto. Nós vamos acompanhar alguns versículos desse texto. Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, reunidos nesse lugar, nós queremos agora ouvir a tua voz, ouvir, ó Deus, algo do céu para o nosso coração. Pai amado, nós queremos sair daqui debaixo da tua palavra, debaixo da influência da tua palavra. Por isso, nessa hora, Deus,
me reveste com a tua unção, com o teu poder, Senhor, e que eu possa trazer a resposta para o coração deste homem, dessa mulher. Ó Deus, que de alguma forma, Deus, esse meu irmão, essa minha irmã que aqui chegou, que está nessa aliança, nesse propósito, que de fato, de verdade, ó Deus, não seja apenas um slogan, mas que de fato as portas se abram, que o céu, meu Deus, se mova na direção da tua igreja. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, é o nosso desejo, Pai. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Queridos, como é bom falar de porta aberta. Como é bom estar aqui hoje, ser convidado para poder falar de algo que eu mais gosto de falar, que é porta aberta. Eu não posso ver uma porta, irmão. Se eu vejo porta, eu quero entrar. Eu acho que se tem alguém dentro da igreja de Nazareno que pode falar de porta aberta, esse alguém é o pastor Luciano, porque eu sempre fiz essa campanha, não é de hoje. Eu posso falar um negócio, vocês prometem que não vão contar para o pastor Flávio? Posso ouvir um amém dos irmãos, em nome de Jesus? Vamos fazer aqui tem uns irmãos que é X9, né? X9 na fé. Irmãos, eu vou falar de coisa que passou de 5 anos, depois que passa de 5 anos caduca, não é verdade? Não é isso que diz, que quando você ficar devendo, depois de 5 anos caduca? Então é coisa que aconteceu no passado, eu era novo na caminhada cristã, eu vim de outra denominação, então a gente vem com alguns costumes, com algumas práticas, e eu fazia essa campanha. O pastor Aquiles foi lá, ele não concordava muito com o que eu fazia, mas pregava lá. E nós fazíamos essa campanha, e eu mandei fazer na mercenaria, irmãos, uma porta mesmo. E nós, durante 7 semanas, passava debaixo daquela porta. Não conta isso para o pastor, senão o pastor nunca mais me convida para pregar aqui, irmãos. Isso é coisa de muitos, eu não faço mais, amém, irmãos? E nós ministrávamos ali, e era um negócio, eu não sei explicar, irmãos, mas a gente passava naquela porta, era curada, a gente endemoniava na hora que passava na porta, era um negócio, era uma porta santa que eu construí, e foi assim, muitas coisas aconteceram, e interessante que foi, acho que no pior momento da minha vida, nos momentos mais difíceis da minha vida, nós fizemos uma campanha como essa e nós vimos tanta coisa boa acontecer. Deus abriu o céu sobre as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque nós fazíamos com fé. Era um propósito, era uma aliança. Nós caminhávamos debaixo daquela palavra. E quando nós fazemos com fé, crendo, acreditando, como nós ouvimos aqui por algumas vezes, nós vemos a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus nesse lugar? Amém? Glória a Jesus por isso. E esse texto aqui, irmãos, de 1 Samuel, capítulo 17, é um texto muitíssimo conhecido, que fala da luta de Davi contra Golias. E Davi foi um camarada que soube aproveitar as portas abertas, porque o grande problema nosso é que muitas vezes, não é que Deus não abre porta, é que nós não entramos. Deus abre algumas portas para nós, mas nós não temos uma atitude, nós não temos uma resposta, porque nós, quando falamos de porta, nós espiritualizamos as coisas. Nós pensamos, quando falar de porta, a gente já imagina uma porta grande, enorme, de ouro, dourada, a gente espiritualiza, e às vezes a porta que Deus abre, irmãos, é estreitinha, você tem que passar meio que rolando, murchar a barriga, os irmãos que é gordinho, tem que abaixar e passar, porque a Bíblia não fala o tamanho da porta, quantos estão entendendo? E Davi é um camarada que soube, em todo o seu tempo de vida, aproveitar as portas que se abriram para ele. Porque as portas, irmãos, muitas vezes, ela vem em forma de diversas coisas. Uma porta pode vir para nós em forma de um problema. Uma porta pode vir em forma de como um gigante, uma situação intransponível. Nós olhamos aquilo e os nossos olhos aparentemente falam assim, é uma muralha. Mas Deus está falando assim, é uma porta que eu vou abrir, eu vou fazer um milagre nesse lugar que você está achando que não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Eu vou abrir uma porta. Quantos estão entendendo? E Davi entendia isso. Tanto é que nesse texto aqui, essa porta, que era uma bênção, matar Golias, tinha alguns significados, daqui a pouco eu vou falar sobre o que significava matar Golias. Essa porta foi aberta para todos, havia ali milhares de soldados, mas nenhum soldado quis entrar naquela porta,
porque olhou para aquilo e falou, não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo. Ele é maior, ele é isso, ele é aquilo. Mas Davi olhou para Golias e viu em Golias uma oportunidade de novas coisas acontecerem na vida dele, de uma revolução acontecer na vida dele. E para ele acontecer isso na vida dele, ele tinha que passar por Golias. Quantos estão entendendo? Quantos querem Golias aqui? Teus irmãos ficam meio na dúvida, eu não sei se eu quero, o pastor já tenho tanto Golias, mais um. Não profetiza isso não, em nome de Jesus. Mas irmãos, é nos desafios, é nas lutas que nós vemos os milagres de Deus acontecer na nossa vida. Então eu queria falar sobre isso hoje. Como é que a porta pode se abrir para mim, pastor? Olhando para esse texto, olhando para o capítulo 17 de 1 Samuel, como é que a porta se abre? Versículo 23. Veja só o que diz o versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava, e Davi o ouviu. Como é que uma porta se abre, irmãos? A porta se abre para a gente que aceita os desafios. Diga comigo assim, a porta se abre para a gente que aceita os desafios. Irmãos, o desafio era para todos os dias, por 40 dias. 40 dias o desafio era lançado. 40 dias as pessoas fugiam daquele desafio. Mas quem quer ver a porta aberta, aceita os desafios. Ele pega aquilo e fala, é comigo, eu vou dar conta, Deus vai ser comigo. Quantos estão entendendo? Deixa eu contar algo para os irmãos aqui. Eu estava em Curitiba, agora estou pastoreando aqui em Campinas. Eu fiquei 6 anos em Curitiba. E eu estava um pouco desgastado. Um pouco não, estava muito desgastado. E eu falei com o pastor Flávio. Falei, pastor, gostaria tanto de voltar para a região. Gostaria tanto de, quem sabe, pastorear, não mais em Piracicaba, mas em Campinas. E eu me lembro que o pastor Flávio falou assim para mim, Luciano, tira isso da sua cabeça. Porque em Campinas tem muitos pastores. Campinas tem muita gente que está, vamos dizer assim, na fila, que está esperando uma oportunidade. Então tira isso da sua cabeça. Só que quem abre porta é quem, gente? É o pastor Flávio? É o pastor Daniel? É? Deus. O que eu fiz, irmãos? Eu dei uma olhadinha para o pastor Flávio, com balde de água fria, né? E fui a Deus, irmãos. Fui falar com Deus. Deus, o Senhor pode. E o tempo passou, alguns meses se passaram, não muitos. E eu me lembro que ele me trouxe para ministrar, não me lembro o que era, que eu vim pregar a palavra aqui nessa igreja. E eu me lembro, queridos, que após o culto, ele me levou a jantar. E nós estávamos jantando, o mesmo pastor que disse que, olha, esqueça, tira isso da sua cabeça. O mesmo pastor falou assim para mim, Luciano, há uma igreja aqui, em Campinas, que o pastor estará entregando no final de outubro. Você não quer participar do processo? Há um processo para ser pastor de uma igreja organizada, da nossa denominação. Você não quer? O mesmo que falou outrora aqui, esqueça! Era o mesmo que estava falando, você não quer? Eu posso falar com o pastor Fernando, para você participar. Não é que ele ia me pôr lá não, irmãos. É que ele ia me pôr para participar do processo junto com outros. Quantos estão entendendo? E ele falou, só que é o seguinte, Lu, é um bairro um pouco periférico. Eu podia dizer, pastor, eu sou pastor da Comunidade da Esperança, principal igreja em Curitiba. Eu falei, pastor, eu aceito o desafio. Eu vou. Pastor, é tudo que eu estava precisando, é uma porta. E eu vi, mas eu não conhecia a igreja, eu não sabia de nada da igreja, eu conhecia a igreja pelo Google, o que é Google o quê? Google, não, Google negócio aqui de fotografia, você sabe o que eu estou falando? Como? Street View, isso aí, Street View. Irmãos, eu fiquei que nem Josué, eu pegava aqui no quarteirão da igreja, isso tudo virtualmente, irmãos, eu ficava andando em volta do quarteirão da igreja. Deu umas 7 voltas.
Falei, eu não posso estar lá, Jesus, mas envia os seus anjos lá, abre as portas, eu aceito o desafio. Irmãos, as coisas foram acontecendo, o milagre de Deus foi tremendo, irmãos. Eu fui o último, quase que eu não participei, porque o pastor esqueceu de mim. Porque tem isso também. Aí eu tive que entrar em contato eu mesmo com o pastor Fernando, eu mesmo se oferecer. E eu sei, meus irmãos, que Deus me abriu essa porta. E faz 6 meses que eu sou o pastor mais feliz da face da terra. 6 meses eu peguei uma igreja vibrante, uma igreja maravilhosa, de um povo que ama a Deus, de um povo que quer fazer algo para o Senhor. E eu estou feliz demais da conta. Por quê, irmãos? Porque eu aceitei o desafio. Nem sempre as coisas são fáceis. Nem sempre o que Deus vai fazer na sua vida vai cair de bandeja. Não, irmãos, haverá obstáculo, haverá dificuldades. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós temos que nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu aceito esse desafio. Eu vou lutar essa batalha, eu vou enfrentar esse mal, eu vou enfrentar essa adversidade, eu vou para cima porque o Senhor é comigo, eu tenho promessa de Deus na minha vida, então eu aceito os desafios. Amém, gente? Amém, aceito o desafio, poxa vida. Eu me lembro, o Aquiles vai lembrar de um irmãozinho lá de Piracicaba, o irmão Duco. O Duco, às vezes o culto estava frio, porque tem culto que é ruim, né, irmãos? Tem uns cultos que é pesado, parece que a glória não vem, a palavra parece que você não entende nada, dá vontade até de desviar, uns cultos ruins. Mas o Duco pegava e inflamava a igreja. O Duco, glória! O Duco puxava todo mundo e no fim o culto ficava uma bênção. Gente que aceita o desafio, não de gente que fica murmurando, porque não dá, porque não tem jeito, essa igreja, isso aqui. Não, gente que não fica olhando, está sujo, vai e pinta, faz alguma coisa, aceite os desafios. Amém, gente? Davi aceitou os desafios e Deus começou uma mudança extraordinária na vida dele. Golias foi a porta que Deus usou para promover Davi, para colocar Davi numa cadeira nova, para colocar Davi assentado num lugar novo. E talvez esse problema que você está passando, talvez essa luta, talvez essa situação lá no emprego, talvez essa enfermidade, Deus vai utilizar para colocar você num lugar mais alto, numa outra cadeira, numa outra posição, porque Deus é o Deus que abre portas. Amém, gente? A segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui, é que as portas se abrem para a gente que conjuga a fé com a ambição. Eu não estou falando da ambição do mundo, não, irmãos. Eu estou falando, não sei se eu posso dizer isso, uma santa ambição. Diante de gente que tem desejo. Olha só o versículo 25. Versículo 25 diz assim: e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de imposto em Israel. Ou seja, não era só lutar com Golias, havia uma bênção. Havia algo por detrás de Golias. Primeira coisa, quem matasse Golias ia casar com princesa. Irmão, qual que é o sonho de todo rapaz? Casar com quem? Com uma feia? Com uma desdentada? Não, a gente ora o quê? Senhor, dá uma princesa. As irmãzinhas oram, Senhor, envia meu príncipe. Às vezes vem em forma de sapo ainda, mas depois dá uns beijos, a coisa funciona. Mas havia uma recompensa, gente. Davi não entrou numa luta de graça. Davi entrou porque havia uma recompensa. Iria casar com a filha do rei, ia entrar na família real, ia ser participante da família mais importante de Israel. Quantos estão entendendo? Outra coisa, a Bíblia diz que quem matasse Golias, o rei cumularia, entregaria riqueza. Quem é que quer ser rico aqui, irmãos? Só se você for besta. Esses dias, um tempo atrás, o irmão falou assim: pastor, por que tanta campanha de vitória? Eu falei: vou fazer de derrota? Uma campanha, você que quer ser derrotado. Então as pessoas que umas cabeças, né? Não, vou fazer campanha das portas fechadas.
Olha, gente, vai ser uma benção as portas fechadas. Mas Deus fecha a porta também, viu, irmãos? Essa campanha também tem, só que é lá no céu só, mas tem. É que a gente não quer fazer, mas tem essa campanha na Bíblia. Acumular de riqueza. E em terceiro lugar, ia ser livre de imposto, gente. Você sabe o que é viver uma vida sem IPVA? Uma vida sem IPTU? Uma vida sem... Esses monte de S aí, isso é do cão, irmãos. Tem um demônio alojado nesse negócio. Que a gente, diz aí o povo aí que é mais inteligente do que eu, que também não precisa ser muito para ser mais inteligente que eu, mas diz que não trabalha 4 meses só pagando imposto. Não sei se é verdade, dizem aí. É muito ruim. Então, ou seja, Davi tinha o quê? Tinha uma ambição. Tem gente, irmãos, que às vezes ele está na fé, mas ele conjuga a fé com derrota. Tem gente que é muito para baixo. Eu lembro que eu namorava uma moça, que quando ela sorria, a gente dava bastante risada, ela falava assim, amanhã eu vou chorar. Eu falei, mas por quê? Porque eu sorri demais hoje. Tem gente que é assim, acredite nisso, irmãos, tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa, pastor, se o meu pão cai a manteiga para baixo. Eu sou tão azarado que a coisa é só Jesus. Tem gente que é muito down, muito para baixo. Tem gente que não é bom nem ficar perto. Irmãos, tem uma pessoa, e eu vou tentar aqui, porque essas coisas da internet às vezes atrapalham a gente falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas tinha uma mulher que eu colocava um tijolo, ela tirava 3. Um dia eu falei para ela, eu fiquei tão nervoso, eu já tinha falado com o superintendente, já tinha falado com todas as esferas humanas, e já tinha falado com Deus, e nada se resolveu. Eu falei, eu vou resolver eu. E eu falei para aquela irmã, irmã, não dá para caminharmos juntos. Honestamente, irmãos, foi desse jeito. Eu falei, a senhora é muito chata, eu não suporto a senhora, tudo que eu faço aqui, a senhora invoca, tudo que a senhora trabalha por trás, porque é isso que é ruim, irmãos. Se a pessoa fala na frente, se ela é verdadeira, não tem problema. Mas trabalha por trás, queimando o trabalho. Eu falei, não vamos dar certo. Só que eu não quero ficar brigando com uma senhora. A senhora tem idade para ser minha avó. Eu não quero brigar com a senhora. Então, escolha nessa cidade o lugar que a senhora quiser. Eu monto uma igreja para a senhora, eu pago aluguel 1 ano. E Deus sabe que é verdade, eu fiz isso, eu paguei 1 ano aluguel para ter essa mulher longe de mim. Acredite se você quiser. Hoje eu me encontro com ela, beijo ela, é uma bênção, mas longe. Por quê? Porque é pessoa, irmãos, que conjuga a fé com a derrota. É gente que não tem ambição, que não tem desejo, que não tem vontade. Gente que não se gosta, que não se ama. Gente que só pensa o pior, só atrai o pior. Não dá. E porta não abre para gente assim. Saia meio azedado da sua casa. Comece o dia azedado, você vai ver como o seu dia vai ser podre. Vai ser um dia nojento. Você vai ver, um motor vai dar problema. Vai furar o pneu do carro. Você começa, irmãos. É verdade, parece que o negócio pega. Então, irmãos, o homem de Deus que deseja, a mulher de Deus que deseja que as portas se abram, precisa ter dentro do seu peito sonhos, desejos, ambições. Não é errado, irmãos, querer o melhor para a nossa vida. Não é errado pedir ao Senhor um tempo especial, um novo tempo, um tempo de refrigério, porque tem hora que é só paulada, irmãos. Em Curitiba estava assim. Eu falei para Aquiles esses dias, eu fiz uma oração honesta com Deus. Talvez você vai ficar um pouco escandalizado, mas eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu amo o que eu faço. Dentro da igreja, eu estava assim no corredor da igreja, orando ao Senhor. Só que, Senhor, se isso é tudo que o Senhor tem para mim, por gentileza, falei assim para Deus, pode tirar a minha vida. Ou a coisa anda, ou o Senhor me tira daqui, ou o Senhor me mata. Porque eu não quero viver uma vida assim. Irmãos, eu quero ir para frente, eu não sou caranguejo. Eu quero vencer, eu quero ter coisa boa para contar, eu quero ter testemunho para dar. Então não é pecado. Não é, pelo contrário, irmãos,
Isso é fé. Isso é coisa que arde dentro de gente que vai ver porta se abrir na vida dele. Amém, gente? Há uma terceira coisa nesse texto aqui. Aliás, desculpa, deixa eu voltar aqui. Por três vezes, Davi pergunta: o que se fará ao homem que vencer Golias? Por três vezes, é como se ele não acreditasse. É como se ele falasse: não, viu? Conta para mim. É música para os meus ouvidos, é muita vitória, é muita bênção, é tudo que eu sonhei. Havia o desejo no coração desse moço. A terceira coisa que nós conseguimos enxergar nesse texto aqui, que as portas se abrem para gente que ignora os opositores. A Bíblia diz que no versículo 28, no versículo 29, eu preciso adiantar porque já é 9 e 20, no versículo 28 e versículo 29, fala dos irmãos de Davi. De gente que muitas vezes não quer o teu bem. De gente que muitas vezes você se propõe a fazer alguma coisa, ele quer jogar um balde de água fria, ele quer te desanimar, ele arranca a tua inspiração, ele arranca a tua vontade, a tua energia, o teu gás. Há muitas pessoas assim, opositores, e sempre haverá, irmãos, todas as vezes que você, qualquer coisa que você decidir fazer, seja qualquer forma mais absurdo que seja o negócio, vai ter oposição. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz na igreja, a primeira coisa que eu aceitei Jesus, um acampamento. Eu participava de uma igreja, e eu falei assim: poxa vida, eu vou fazer o boletim. O boletim tirava xerox, e eu falei: eu vou fazer. Ninguém fazia boletim, não tinha boletim. Eu falei: então qualquer coisa que fazer, pelo menos tem agora. Não é que eu ia fazer uma coisa é você ter um boletim bonito desse que tem aqui, e depois chegar e fazer um negócio pior. Não. O que eu fizesse ia ser o melhor. O Aquiles falou agora de pouco para mim de um cara lá em Piracicaba que vai fazer um negócio de liderança lá, e ele colocou assim no Facebook: o maior evento de liderança de Piracicaba. Aí o Aquiles falou: cara, eu não acredito que esse cara falou isso. Eu falei: Aquiles, é o maior, nunca teve outro. É o maior. O maior evento está sendo desse moço. Então eu também fui fazer o meu. Irmão, foi eu fazer, eu arrumei briga com umas 4 pessoas na igreja. Teve uma irmã que veio falar comigo assim: eu odiei a cor, porque era mais barato, xerox vermelho era mais barato. Eu não tinha dinheiro. Porque ninguém dá dinheiro, irmãos. Ninguém quer investir, ninguém quer fazer nada. Não vai pensar que as pessoas vão te ajudar, vão te aplaudir, vão te incentivar. Pelo contrário, tem gente que vai, se puder. Mas gente que quer ver porta aberta não pode permitir ser vencido pela voz dos opositores, por obstáculos, por lutas, por dificuldades. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, se você está tendo luta, se você está tendo dificuldades, se você está enfrentando situações na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua escola, seja onde for, e são obstáculos, não desanime, não jogue a toalha, vá em frente. Deus é na tua vida, há um selo de Deus sobre você, meu querido, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, entenda isso: você é especial, você não é mais um, você tem o dedo de Deus sobre a tua vida, há um selo sobre a tua vida, há um cuidado de Deus sobre você. A Bíblia diz que se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Irmãos, você é especial demais. Então, meu irmão, ignore todo tipo de oposição em nome de Jesus. Amém, gente? Há uma outra situação aqui que nós podemos ver nesse texto aqui. Se você quer ver portas abertas, você precisa ver o futuro com clareza no presente. Davi viu aquilo. Ele observou Golias. E ele falou: é hoje. Hoje a minha vida vai mudar. Davi disse assim para Golias: hoje mesmo. Hoje, não é mais amanhã, não é hoje. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje eu vou cortar a sua cabeça. Davi era meio sangrento, viu, irmãos? A gente conta: quero ser igual a Davi, ter coração igual a Davi. Mas Davi matou muita gente. Davi fez coisas, assim, era um homem
que assassinou muita gente, era um soldado. E Davi arrancou a cabeça de Golias. Antes de ver Golias caído dentro dele, Golias já estava morto. Eu estava ouvindo a pregação de um pastor, que nós acompanhamos muito pela internet, um pastor americano, e tem tradução, viu, irmãos? Não vai achar que eu sei inglês, não, ó, o pastor que pensam, Deus tem abençoado ele. Tem tradução simultânea, então dá para acompanhar. E esse pastor, ele é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E ele conseguiu, hoje ele conseguiu comprar, mas na época ele tinha arrendado um ginásio de basquetebol, chamado Compact Center, em Houston. Um lugar para aproximadamente quantas pessoas, pastor Aquiles? Sei que você nunca foi lá, mas quanto? 14 mil? Isso é 14 mil é de pastor, de presbiteriano. Pastor pentecostal é 25 mil lugar. Irmãos, é enorme. Possível que só 14 mil? Eu não sei, irmãos. Eu vou ver isso aí. Já quer diminuir a nossa mensagem aqui. Irmãos, é igreja grande, irmãos. Desconsidera isso. Esqueça, deleta o... Como os advogados dizem, né? Desconsidera o... Irmãos, enorme, enorme. Só que não foi fácil. Como eu falei para você, não é do dia para a noite, demorou 3 anos e meio. Assim como eu, ele fazia isso à noite, ele ia de madrugada, ele e a esposa dele, dava volta no Compact Center orando, Senhor, entrega isso nas nossas mãos. E ele se via lá dentro, e ele era empolgado com aquilo. E no dia que ele conseguiu, que ele foi inaugurar o lugar, uma repórter veio entrevistar ele e disse assim: como é que você se sentiu em estar pregando pela primeira vez nesse lugar? E ele pensou com ele mesmo: para ela foi a primeira vez, mas eu já tinha pregado naquele lugar muitas vezes. Ele já tinha se visto lá naquele altar inúmeras vezes. Há um senhor, o Aquiles, mora lá em Piracicaba. Ele foi prefeito 2 vezes, agora ele reelegeu o outro, não podia ter uma terceira reeleição, ele reelegeu um do mesmo partido dele. Mas há alguns anos atrás, na primeira eleição, ele tinha 2% de chance. Estava começando o processo eleitoral. Havia um candidato da cidade que já estava eleito. E ele tinha 2% apenas. E ele estava com um amigo nosso. E ele passou na frente de uma estação de trem em Piracicaba, que é horrível. Era abandonada, lugar onde usavam droga. O povo usava aquilo para fazer bobagem, besteira, enfim. Só coisa que não presta. E ele falou para o meu amigo, isso com 2% de chance de voto. Ele olhou para aquele lugar e falou assim: quando eu for eleito, eu vou transformar esse lugar. Esse lugar vai ser um lugar onde a terceira idade vai usar. Eu vou fazer um lugar que o povo possa andar, fazer caminhada. Eu vou fazer um lugar para as crianças, um parquinho para as crianças brincar. E meu amigo ficou olhando para ele assim, tipo... Alô? 2%, mano. Só que gente que vê porta aberta, ele não vê com um olho carnal, de incredulidade. Ele olha para uma situação, talvez humanamente falando, é difícil. Mas ele olha de uma forma, ele fala: Deus vai me dar a vitória. Sabe, queridos, deixa eu falar algo com os irmãos, já é 9h30, eu vou orar com os irmãos. Você vê eu brincando, sempre que vou transmitir a palavra, tento fazer com alegria, com graça, com paixão, tento dar sempre o meu melhor. Mas só Deus sabe quais são as lutas que nós carregamos, os pastores, as lutas que nós subimos aqui. E hoje, à tarde, veio uma voz do meu ouvido e falou: você vai falar de porta aberta? Olha o que está acontecendo com você. Mas na mesma hora, eu falei assim: eu vou lá naquele lugar,
porque eu sei que Deus também vai abrir as minhas portas. Eu creio, irmãos, que eu não estou aqui fruto de um convite. Eu creio que Deus me trouxe nesse lugar, porque Ele quer fazer milagres na minha vida. Eu estou convicto, eu estou certo disso, que eu não estou aqui à toa. Estou aqui porque Deus me trouxe, porque Ele quer fazer algo na minha vida. Amém, gente?